Alô, alô, gente boa, querida, gente, povo de Deus, gente amada. Antes de eu iniciar qualquer coisa, quero só pedir que quem for chegando vá se inscrevendo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o badalo, o sininho e dê o seu like. É porque eu como isso, me alimento disso, preciso disso. Eu não. 1 trilhão de vezes não estou nem aí. Mas infelizmente o algoritmo da plataforma se alimenta disso. De novos inscritos, de gente querendo receber aviso no sininho e likes. Quando o algoritmo, que só entende essas 3 línguas, percebe que elas se manifestam, crescem e continuam, ele vai botando a minha página bem para frente. E aí sim, isso eu quero. Aí eu me alimento psiquicamente dessa alegria de ver pessoas sendo expostas ao Evangelho, vendo, ouvindo e crendo. E aí todo dia eu ouço uma quantidade linda, enorme de testemunhos de vida, de livramento, de graça, de salvamento, de desistência da determinação de tirar a própria vida e uma quantidade enorme de coisas que eu ouço diariamente aqui, livramentos de ações de abuso do tipo mais gravoso possível por parte de pais, homens contra filhas ou padrastos contra enteadas. As coisas mais impensáveis possíveis é o que vai sendo alcançado quando essa palavra do Evangelho que Deus me deu e que sai aqui da minha boca, que tem exclusivamente o desejo de ganhar gente e ver os seus corações transformados pelo Evangelho, quando ela chega até as pessoas, é isso aí que alegra meu coração e o coração de anjos também. E eu espero que você faça parte disso, é tão simples. Olha só, gente, nós estamos em Mateus, no capítulo 22, do verso 23 ao verso 33. No dia de hoje, chegamos aqui. Só que eu vou pedir licença mais uma vez para tratar desse tema no paralelo a ele, no correspondente a ele, em Lucas, no capítulo 20, do verso 27 ao verso 40. Lucas, capítulo 20, do verso 27 ao verso 40. Mas na nossa sequência é Mateus. Mateus 22, de 23 a 33. Tanto faz. São narrativas paralelas, chamadas de sinóticos. Pois bem, é no de Lucas, na narrativa paralela de Lucas, que eu quero me ater hoje, porque eu acho que ela tem alguns elementos mínimos adicionais que ajudam e melhoram a compreensão do todo. Embora quem ler apenas aqui Mateus entende tudo do mesmo modo, mas ali tem alguns detalhes, algumas filigranas em Lucas de 20, capítulo 20, de 27 a 40, que nos interessam. Eu começo em Mateus, no verso 23 do capítulo 22, por causa de uma introduçãozinha, que diz assim, aqui em Mateus: naquele dia, portanto, coloca tudo no mesmo dia, como Mateus o faz. A figueira sem fruto, a hipocrisia que mata a fé que aonde está presente não existe hipocrisia. Aí vem todas as manifestações de hipocrisia dos sacerdotes, dos anciãos do templo, dos fariseus e dos saduceus e de gente importante do sinédrio, todo mundo ali em volta, os apóstolos também assistindo, o povão todo reunido de manhã bem cedo no templo. Eles começam com as provocações a Jesus. Está tudo gravado aqui no YouTube na semana passada e
anteontem e ontem, conforme vocês têm visto me acompanhando. E a sequência disso tudo é o mesmo grupo, o mesmo dia, a mesma atitude. E ontem nós vimos o revezamento. Como os fariseus saíram da multidão, fizeram uma conferência e voltaram com uma questão que eles acharam que era irrespondível, que era um laço do qual Jesus não sairia, e Jesus brincou com o laço deles. Eles acharam que era um nó górdio que eles estavam colocando em Jesus, e Jesus soprou no nó dele, que virou outra coisa, que virou uma forca no pescoço idiotado desses religiosos descarados. Pois bem, aqui no texto de Mateus 22, verso 23, diz: naquele dia. Portanto, é a mesma história, é o mesmo grupo, é a mesma sequência. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que, como eu tenho muitas vezes dito na vida, e aqui na sequência de Mateus, era uma das denominações religiosas dos judeus. Eles tinham denominações religiosas assim como os católicos têm ordens religiosas, e os evangélicos têm denominações religiosas, e vários grupos de todas as religiões têm subgrupos, chamados por nomes diferentes, mas que caracterizam ênfases teológicas, doutrinárias e de posturas enfaticamente prioritárias nesses e para esses grupos. No caso dos saduceus, eles eram, a maior parte deles, sacerdotes, trabalhavam, eram profissionais do templo, super bem remunerados, muito cultos, porque eles não tinham que trabalhar como os demais seres humanos, eles eram profissionais da religião. Então eles eram mantidos por dízimos, por ofertas. Eles eram como os pastores de hoje. Eu não diria nem os padres que ganham uma merreca da diocese, mas os pastores que, de acordo com seu ranqueamento, e o ranqueamento é decidido pela quantificação, pelos numerais, pelos membros, pela quantidade de pessoas que frequentam e dizimam no lugar. Então, os saduceus também tinham seus ranqueamentos com riquezas diferentes. Quanto mais próximos ao nível daquela sacerdotalidade reconhecida por todos e pelo povo e pelo sinédrio, mais dinheiro esses caras botavam no bolso. Naquele dia aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, depois da derrota flagrosa dos fariseus, porque foi realmente flagrosa a derrota deles. E os saduceus, que dizem, e quando Mateus escreveu isso aqui, os saduceus estavam lá porque o templo ainda existia. E os saduceus, enquanto houve templo, sacrifício, sacerdócio, turnos, eles estavam mais vivos do que nunca, porque eles comiam da gordura, da comida, do repartimento dos dízimos em grãos, das ofertas, do dinheiro, do gasofilácio, de tudo isso. Mas eles eram pessoas sem fé transcendental. Eram gente que não criam em natureza de nenhuma espécie. Eles não criam em espíritos, portanto, eles não criam em anjos, eles não criam em demônios, eles não criam em manifestações espirituais. Eles achavam que qualquer atitude de exorcismo era ignorância ou era algo desnecessário em relação ao que eles se sentiam totalmente desobrigados. E eles também não criam em ressurreição dos mortos. Não criam que haverá um dia em que
todos ressuscitarão, todos os que forem ressuscitar para a vida ou para o juízo, ressuscitarão. Isso aí tem nuances de degradez que os pentecostais dispensacionalistas, tanto quanto os adventistas e gente do mesmo tipo de crença, como os testemunhas de Jeová, tentam definir com departamentalizações exatas, tudo falsificação. Criada no fim do século XIX e início do século XX nos Estados Unidos. Especialmente nos Estados Unidos. Mas você não sabe disso. E você compra esse pacotão inteiro pensando que a Bíblia tem essa precisão. Ela não tem precisão em área nenhuma. Ela não quer ser precisa em área nenhuma. E muito menos em relação a cronologias escatológicas do fim dos tempos. É tudo mentira o que te ensinam, dizendo vai ser assim, depois tem 3 anos e meio, depois acontece mais isso, depois aquilo outro. Mentira. E só você, na sua falta de conhecimento, é que engole isso. E todos que não têm conhecimento, para quem passou a vida estudando, sabe de onde isso veio, que isso nunca existiu, e quem conhece bem a Bíblia e o Novo Testamento, sabem que não é isso. Isso é uma construção artificial para você, é plástico, é neném reborn, não passa disso. Pois bem, os saduceus eram esse tipo de gente que não criam em nenhuma forma de transcendentalidade. Não havia isso para eles. Tudo que havia era o culto ao sagrado. E eles criam que Deus se agradava da quantidade de cultos que eles ofereciam e da reverência deles ao sagrado. O que queria acontecer? Eles não tinham a menor manifestação de interesse no significado de qualquer transcendência, até porque eles eram religiosos materialistas. Mas esse é um fenômeno humano interessantíssimo, esse do materialismo religioso, e que está bem menor agora, no sentido teológico. Está muito maior agora no sentido da prática, porque com a teologia do domínio e com a teologia da prosperidade, todo mundo caiu na materialidade. Então não tem ninguém praticamente preocupado com transcendência, com subjetividade, com vida eterna, com santificação do ser, com separação da consciência para servir e amar a Deus com transparência. Tudo isso virou bobagem. Hoje o que importa é o sagrado de Mamon, o sagrado do dinheiro, o sagrado do gasofilácio, o sagrado das ofertas, o sagrado do que rende o fruto de Mamon, que é grana. Na árvore de Mamon só dá dinheiro. E esse povo que se alimenta dos frutos de Mamon, que é o Deus do poder, da grana, e adoram isso, e dizimam em nome disso, e cultuam esse Deus, e a maior parte das igrejas cultuam a Mamon e a seu filho Satanás vestido de Jesus Cristo. E todo mundo fica aí achando que está servindo a Deus, e quem não serve a Mamon e ao filho de Mamon, que é esse Satanás mascarado de Jesus Cristo, está indo para o inferno. Agora, nos dias aqui dos saduceus, eles eram muito menos arrogantes do que o pessoal, os pastores e líderes e bispos e apóstolos e essa canalhada de hoje em dia. Então, eles tinham mais sutileza, eles eram mais educados, eles eram mais pudicos, eles eram mais reservados, eles eram mais instruídos. E naquele dia eles estavam lá também. Essa introdução é só para dizer que eles
que não tinham sido tão explicitamente mencionados até então, agora o são. Nessas perguntas finais dessa sabatina que eles vieram a fazer com Jesus. Depois disso, é Jesus quem faz a última pergunta e censura os doutores da lei, e os escribas e fariseus e tudo mais, e diz: olha, vocês que conhecem a escritura do Velho Testamento, e conhecem mesmo, ele está falando com as autoridades acadêmicas do judaísmo, vocês vão receber muito maior castigo, porque vocês deturpam tudo ainda pioram, fazem de tudo algo mais inobservável, mais horroroso, mais carregado de juízo, de separatismo, de apartheid, de intolerância e de maldade. Então, isso é como Jesus vai terminar falando com o último grupo, que será o dos acadêmicos. Pois bem, esses saduceus, de acordo com Mateus, estão presentes aqui. E para eles, uma das coisas que não existiam era a ressurreição dos mortos. Era um dos pressupostos que eles defendiam nas discussões, nas brigas, mas fundamentalmente era exatamente isso. E é aqui que a gente chega, e eu quero ficar em Lucas 20, de 27 em diante, para a gente ver os saduceus, com a sua falta de transcendência. Quando eu me converti, há 52 anos atrás, vai fazer agora, dia 18, né? Há dias disso, não sei nem se é o dia de hoje, amanhã, vai fazer 52 anos. E eu que já sabia de orelha, de ouvido, o Evangelho desde criança, vinha crer nele com o meu coração e assumir as implicações dele para a minha vida desde ali, desde então e para sempre. Quando eu me converti, havia muito saduceu na igreja evangélica, exceto entre os pentecostais, que não eram como eles são hoje, há 52 anos atrás. Eram sempre muito ignorantes, mas sempre muito sinceros. Sinceros, a maior parte deles eram pastores sinceros e honestos, pobres, trabalhadores, modestos, e que zelavam pela modéstia, pelo testemunho de uma vida simples, piedosa. Foi assim que eu conheci os pentecostais. E fiz grandes amizades entre eles. Pessoas que me são saudosas até o dia de hoje, que já partiram para a eternidade, como o pastor Alcibiades Pereira dos Vasconcelos, queridíssimo amigo de oração, embora nós fôssemos separados por décadas em diferença etária. Isso nunca teve nenhuma importância para ele e muito menos para mim. Pois bem, mas os outros, os presbiterianos, os batistas, os congregacionais, os metodistas, os episcopais, os anglicanos, os luteranos, os históricos, que já estavam no mundo desde o século XVI e no Brasil há 100 anos, mais ou menos, os mais antigos já tinham aqui chegado, eram quase todos pessoas de teologia dos saduceus. Eu me lembro que quando eu comecei a expulsar demônios lá na minha cidade, em Manaus, chamado nas casas onde havia pessoas horrivelmente endemoninhadas, incontrolavelmente possessas, não era essa brincadeirinha aí de TV Record que vocês assistem, e de palcos de demônios fajutos que a gente expulsa no tapa na bunda. Não, era coisa de matar, de morrer. Era horroroso. E eu, do dia para a noite, me vi exposto a centenas, e no curso dos 10 primeiros anos, a milhares de situações.
horrendas. Pois bem, isso para eles não existia nem tampouco para os pastores presbiterianos, a maioria deles, no Brasil e na minha cidade, em Manaus. Tinha gente que respeitava meu pai, porque meu pai era um homem muito culto, celebrado como advogado na cidade inteira. Então, ficavam rindo baixinho do meu pai expulsar demônios e logo depois de mim, que me converti, meu pai me jogou no fogo e disse: vá, porque olha, das coisas que você vai ter que fazer na vida, a mais simples e a mais fácil é expulsar demônio. Porque não tem nada a ver contigo, tem a ver com esse nome poderoso de Jesus. Se você crê, você liberta. E eu fui vendo que não tinha bicho brabo, era em nome de Jesus, saía mesmo. E não precisava nem gritar, nem só falar com autoridade firme. Que nascesse do coração em nome de Jesus e as legiões saíam correndo. Pois bem, e eu era objeto de zombaria de alguns deles. Também na minha frente não diziam nada. Mas eu ficava sabendo por outros, pelos membros das igrejas deles, o que eles falavam a respeito. São supersticiosos. O pastor Caio pai e o pastor Caio filho são supersticiosos. Creem nessa coisa de que existe demônio, anjo, transcendência, poder e dons do Espírito Santo, genuínos. Tadinhos, isso passou, eles criam naquela doutrina da cessação absoluta de todos os dons, de que não há mais dons em vigência nos dias de hoje, nem manifestação deles efetiva. Então, era uma legião de saduceus, teologicamente, argumentativos. Conquanto eu destroçasse a argumentação deles assim como quem quebra um graveto, pá! E eles não tinham o que falar, mas eles tentavam. Tentavam argumentar e você vinha e pá! Até que eles mesmos começaram a ter esses problemas em casa, com familiares, com vizinhos, e eles não sabiam nem como lidar com a questão dos processos e começaram a ir lá em casa, a chamar o papai, a mim. E meu pai frequentemente dizia: vá você, meu filho, você é jovem, é rápido, sente na sua moto, resolva isso assim, ó. Vá lá, em nome de Jesus, e acabou. E eu ia e traz as nós cegos, como a gente dizia lá no Amazonas, rápido, vapt-vupt. Saduceus eram assim. Hoje em dia, eles estão em baixa. As igrejas históricas são uma minoria. E ainda é uma minoria de gente descrente, na maioria das vezes, sem transcendência, sem veemência, sem ênfase, sem patolada na graça de Deus. Não tem. Por outro lado, os pentecostais viraram saduceus também, porque perderam a transcendência no culto ao dinheiro, aos bens, às propriedades, às materialidades. Não é uma questão de confissão. Na boca, na confissão, eles dizem: Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios, operamos milagres, curamos doentes. Mas eles são materialistas, eles são ateus de coração. Não têm o temor do Senhor. Então, na prática e na subjetividade, tanto quanto nas ênfases dentro da comunidade de fé, não há nenhuma perspectiva de enlevo, de estímulo à transcendência. Tudo pega já, pega agora, leva que é teu, Jesus está te dando, Deus me deu. E o que Deus me deu é carro, é caminhão, é relógio, é casa, é fazenda, é campo, foi Deus que me deu, é isso que eles louvam. Portanto, se tornaram saduceus às avessas. Mas no sentido do espírito do que os saduceus manifestavam e encarnavam, praticamente no Brasil a igreja toda virou saduceia, farisaica nas formas da hipocrisia
e saduceia na perspectiva da morte e da transcendência. Espero que pelo menos minimamente isso você tenha entendido. Então, chegando alguns dos saduceus, disseram que eram os que diziam não haver ressurreição nem transcendência, perguntaram a Jesus: Mestre, vieram com toda a parcimônia que lhes era peculiar e disseram: Mestre, Moisés nos deixou escrito. Olha como a construção é mais bonita, é mais enfática. Fariseus iriam dizer: Moisés nos mandou. Os saduceus dizem: Moisés nos deixou escrito. É muito mais delicado. Que se morrer o irmão de alguém, tendo casado essa pessoa que morrer, e contudo não deixar filhos, não tiver tido tempo de procriar, o seu irmão seguinte na lista, o segundo na lista, o imediato na sequência de irmãos, ou mais velho, qualquer um que estivesse na posição de ascendência fraterna em relação àquele que morrera, seria o primeiro a ser designado a se casar com a viúva. Com a viúva, a fim de suscitar descendência ao irmão falecido. Então, eu perdi um irmão novinho, solteiro, mas vamos supor que ele fosse mais velho. Isso fosse lá nos dias do Velho Testamento ou no primeiro século com Jesus, em plena vigência dessa legislação, desse costume, dessa teologia dos saduceus. Meu irmão morresse casado e a esposa dele não tivesse filhos. Eu, como irmão dele, não importa que eu fosse o mais velho, embora eu o fosse e o seja em relação a ele, teria que me casar com a esposa dele. Não no papel, teria que levá-la para a cama ou tomá-la para ser uma das minhas esposas. Eu já tinha uma, botaria mais duas. Mais uma outra, fariam duas. E eu dormiria com ela o máximo que eu pudesse para que ela engravidasse o quanto antes. Para que o meu irmão que faleceu não tivesse o seu nome apagado da genealogia judaica, que para eles era como ter o nome escrito no livro da vida. Tamanha era a presunção da importância ariana, étnica, dessa sequência supremacista, extraordinária, divina, primos de anjos, era como eles se sentiam. Esses filhos de Deus excelentes, qualquer uma outra categoria de pessoa que Deus tivesse no mundo era uma subcategoria em relação a eles. Mas os saduceus carregam essa elegância natural. Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo casado e contudo não deixar filhos, seu irmão da continuidade familiar deve se casar com a viúva dele, a fim de suscitar descendência ao falecido, para que o seu nome não seja apagado desse livro de glórias da genealogia judaica. Ora, Jesus ouve essa história, quem está contando são os saduceus. Não esqueça isso. Ora, disseram eles, havia 7 irmãos, aqui entre nós. Não, é uma história que aconteceu, não é fulano, não é Beltrano. 7, lembra a história do seu Manassés, aqui no nosso meio. Havia 7 irmãos. E esse senhor era o pai dos 7 filhos. Aí o primeiro casou. E logo depois de ter casado, morreu. Subitamente, sem filhos. Não procriou. Aí veio o segundo, para cumprir a ordem escrita de Moisés, e tomou a esposa do falecido, e a desposou e casou com ela, mas também morreu.
e não teve filhos. Aí veio o terceiro e a desposou, mas também morreu e não teve filhos. E eles disseram, igualmente vieram os 7. Essa mulher, eu vou te dizer, ela tinha que estar na novela Vale Tudo. É pior do que a Odete Roitman. Porque, pelo amor de Deus, houve viúva negra. Igualmente os 7 irmãos vieram, pegaram, transaram e morreram. E ela, que devia ser infértil, e além de infértil, matadora de irmãos, tinha um veneno lá no útero dessa mulher, porque a moçada entrava e saía já desfalecentemente morta, ou sabe lá Deus o que ela fazia para cansar essa moçada. Enfim, infartou, morreu todo mundo. É uma história até engraçada que Jesus ouve. Não sobrou ninguém. Por fim, dizem eles, morreu também a mulher. Até que enfim, a Odete Roitman dos saduceus morre. Morreu também a mulher. Esta mulher, pois, já que vocês dizem que há ressurreição, vida pós-morte, continuidade depois dessa existência, então eu quero que tu me respondas essa pergunta, porque nós temos essa dúvida. Porque fatos como esse, dos 7 filhos desse senhor, que não escapou ninguém, e a viúva tinha uma chave de catraca ali, pá, pá. Quem entrava saía morto, depois morre. Então a nossa questão teológica séria é esta. Esta mulher, pois, diante desse quadro, no dia da ressurreição, como o Senhor diz que haverá, de qual deles ela será esposa? Porque os 7 irmãos transaram, a desposaram e a tiveram como mulher e a conheceram intimamente. Se há ressurreição, de quem dos 7 ela será esposa? Do primeiro? Do que ela gostou mais? Do último? De quem que ela será? Ou dos 7? Nesse reino por vir na ressurreição, ela poderia se casar com os 7? Inverteu uma ordem que no judaísmo não havia? Homens podiam ter várias mulheres, mas mulheres não podiam ter mais do que um homem. E olhe lá. E se a mulher fosse apanhada em flagrante adultério, como a gente vê em João no capítulo 8, não se menciona nenhum homem com quem ela estava na cama, pelada. Os caras disseram, foge, escapa por aqui, olha aquela janela aberta, foge lá, cara, e vai calado. Agarraram a mulher pelada e levaram para a praça pública. Levaram-na no templo, para a região anterior ao templo. Aquilo foi lá na esplanada do templo, onde hoje estão as mesquitas de Omar e El-Aqsa, o antigo templo de Herodes, nos dias de Jesus. Ali era para tornar o quadro horroroso e feio e vergonhoso para a mulher. Mas voltando ao nosso tema, de quem essa mulher será esposa? Já que eles não podiam nem pensar na ideia de uma mulher passar a ter 7 maridos na ressurreição. De quem? Fala pra gente. Na ressurreição, qual será o status dessas múltiplas conjugalidades dessa mulher? Então Jesus lhes acrescentou. É a palavra que o Evangelho de Lucas usa. Então Jesus lhes acrescentou. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Está Jesus falando aqui, ó, no espaço-tempo, na história, os filhos da presente ordem de coisas, os filhos do sistema, os filhos da cultura, os filhos da presente civilização humana,
é que se casam e se dão em casamento. E fazem a maior questão disso, e dão a maior importância a esses costumes. E matam, e destroem, e se enciumam, ou morrem por causa disso e desses vínculos. Como é até o dia de hoje. Isso se transforma em ideologia política. Isso se transforma em votação em Congresso. Não só no Brasil, mas, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso se transforma em lei na Rússia, na China, no mundo islâmico. Em vários lugares isso está em plena vigência. A importância fundamental da relação conjugal. Os mormons, por exemplo, dizem que a sua salvação está atrelada ao fato de você gerar muitos filhos. E como a mulher só consegue gerar um filho de 9 em 9 meses, e tem que dar um hiatozinho mínimo para a bichinha ter um descanso, porque senão era um filho no mês seguinte outro, nasceu, ela ainda toda rasgada, já fica grávida de outro, como em vários lugares ainda é assim. Mas para os mormons, então qual foi a solução que eles adotaram, diferentemente dos saduceus? Eles resolveram que cada homem pode ter uma quantidade de mulheres. No início eram 4, como os islâmicos dizem, para cada cidadão islâmico que possa sustentar esposas, ele pode ter até 4, de acordo com o Alcorão. Foi Maomé que recebeu uma concessão especial de Alá através do seu anjo, dizendo a ele que ele podia ter um número muito maior de mulheres, porque afinal de contas ele era o profeta. Mas os mormons resolveram isso, e quando a direção achou que alguns estavam tendo muitos casamentos polígamos, e quando o governo de Washington decidiu botar ordem na casa lá em Utah e proibir aquela poligamia com 7, 10, 12, 15, 20, 30 mulheres que os caras tinham, e eles começaram a fugir para fazendas e se esconder, tudo isso foi motivado por uma escatologia, uma doutrina escatológica, que dizia que quanto mais filhos você gerasse, mais galardão, olha aqui para mim, mais galardão celestial você teria. Você vai ser premiado eternamente pela quantidade de filhos que você gera. Por isso tem que ter muita mulher para uma estar descansando, outra estar engravidando, muitas simultaneamente, parecia família de Preá. Pois bem, voltando ao texto, Jesus lhes acrescentou: os filhos deste mundo casam e dão-se em casamento. É aqui, na presente ordem de coisas, onde a gente nasce, vive um tempo, procria e morre. Como acontece com todos os entes vivos, de micro-organismos aos maiores e mais avantajados entes contemporâneos na face da Terra, como uma baleia azul ou uma coisa assim. Esse é o ciclo. Nasce, se desenvolve, cresce, procria, envelhece e morre. É aqui na presente ordem de coisas, Jesus está dizendo. E o que ele está dizendo é que o padrão do espaço-tempo, o paradigma da história, não se transfere para a perspectiva da eternidade. O paradigma da história, dessa horizontalidade, não se transfere na perspectiva da eternidade. Essa é a primeira assertividade de Jesus a respeito do tema.
Os filhos deste mundo é que vivem assim. Isso tem a ver com essa dimensãozinha biológica, temporal, passageira, que se esgota para todo mundo, que começa e tem prazo de validade, termina. E não há nada que você possa fazer, você pode até se tornar muito longevo, mas vai passar, vai morrer. Vai virar pó, vai virar cinza, vai virar o que você queira, até download de cérebro num computador, mas está morto. Não tem alma. Não é você, é o conjunto do que você soube, lembra, sentiu um dia, mas você já não está lá, mesmo que consigam fazer esses uploads para a nuvem do computador. Mas não será você nem sua alma. Pois bem, Jesus vem e faz esse corte. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Isso é coisa dessa ordem de coisa. Mas os que são havidos por dignos, os que são tidos, os que se puseram no lugar dessa ambição transcendente e buscam viver com a dignidade da transcendência, com a dignidade da eternidade. São entes eternos habitando o espaço-tempo, casando, criando filhos, cuidando das pessoas, adotando filhos, ajudando quem não pode criar os seus. Isso é gente boa, gente da eternidade habitando o espaço-tempo. Mas, na sequência do espaço-tempo, vai chegar uma hora que todo mundo morre. Todo mundo desaparece, todo mundo vai. Aqueles, todavia, que viveram a eternidade já no tempo e que quiseram e buscaram e comeram do fruto da vida eterna todo dia aqui no espaço-tempo, hoje, e se alimentam dessa fé na eternidade, esses que têm como ambição da vida, não dinheiro, mamon, propriedades e propriedades e propriedades, e bens e bens e bens, não. Mas esses que têm como ambição a vida vindoura, esses que sabem que isso tudo aqui é bobagem, é tolice. Outro dia eu fui um garoto, hoje eu sou um velho, eu nem vi passar. É vaidade de correr atrás do vento. Esses que entendem isso e se dedicam a essa busca sublime da perspectiva da transcendência, esses que querem comer eternidade mesmo habitando o espaço-tempo, têm um outro tipo de existência e de vida. Esses aí já sabem que quando partirem, o que ficou para trás no espaço-tempo é do espaço-tempo. São histórias do espaço-tempo, são biografias do espaço-tempo, são autobiografias do espaço-tempo, são testamentos do espaço-tempo, são memórias do espaço-tempo, são inventários do espaço-tempo. Mas não deixam herança nenhuma que sirva para a eternidade, que se possa carregar para a eternidade, e os faraós são a maior prova disso. E Jesus deflagrou aquele vaticínio incomparável que disse: não ajunteis, não acumuleis para vós outros tesouros aqui sobre a terra, onde os ladrões escavam, roubam, as traças destroem, o ferrugem come, tudo isso passa, acaba, mas acumulai para vós outros tesouros eternos, imateriais, impalpáveis dos céus, que são os tesouros que a gente fabrica com a prática do amor e dos seus derivados. É o que Jesus está falando. Esses que viveram no espaço-tempo com consciência de que o que se faz aqui, fica aqui
E aqui se pode fazer o melhor que se possa quando a gente pratica o que pratica na vida, carregando os sentimentos da eternidade em favor do próximo e da existência. Todavia, ele disse, essas pessoas que se alimentam de vida eterna, que comem o fruto do Espírito Santo todo dia e que querem viver para crescer, para se dilatar nessas dimensões, nessas perspectivas, querem que a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Cristo as encha, as possua de maneira plena e que carregam essa consciência, esses também sabem, preste atenção, que já não podem mais morrer. Depois que eles partem daqui, a morte é uma contingência do espaço-tempo, que alcança todos. Você vê um cara como o Donald Trump, com 78 anos, parece que vai viver 4.000. Daqui a mais um pouquinho de tempo você vai ter a notícia de que morreu Donald Trump. Talvez você ainda venha até a ver quem vai casar daqui a uns 5, 6, 7, 8, 10 anos com a atual esposa dele, a Melania. A gente não sabe, mas vai acabar. Embora ele viva como se ele pudesse tomar decisões de qualidade eterna. Tamanha é a loucura do aprisionamento mental, do ancoramento da vaidade dele enterrada na lama da civilização e dos enganos da civilização, diferentemente desses outros, que Jesus apenas chamou de esses outros. Os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura. Nem todos vão alcançar a era vindoura, mas muitos alcançarão. E a ressurreição dentre os mortos. Nem todos a alcançarão, mas os que creem alcançarão. Em qualquer lugar no mundo, quem sabe que o corpo morre, mas o espírito é vivificado para outras perspectivas dimensionais, esses entrarão na ressurreição, na vida eterna. Esses que têm essa consciência já no presente e que vivem a naturalidade do presente, se alimentando das glórias da eternidade, que são as únicas realidades e os únicos tesouros que eles vão conseguir carregar para além daqui. E justamente porque viveram assim, é que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos. Esses também já entenderam desde aqui. E quando chegarem lá, na outra dimensão, para a qual todas essas pessoas de fé, esperança e amor no mundo inteiro estão indo, quando entrarem nessa outra dimensão, onde não se pode mais morrer, onde a morte foi abolida, foi extinta, eles vão perceber imediatamente que eles se tornaram como anjos. Iguais a anjos, é o que diz Jesus aqui no Evangelho de Lucas. Porque são iguais aos anjos. Eu vou virar Gabriel, Miguel, esses nomezinhos que a Bíblia dá para os anjos, só Deus sabe quais são os nomes dessas criaturas mesmas. Não importam os nomes, mas serão iguais a anjos. Eles vão se transmutar para uma outra perspectiva dimensional onde já não se morre, aonde já não se fica velho, de onde todas as fraquezas biológicas e da carne e todos os envelhecimentos do espaço-tempo e do tempo-espaço já não existirão. Portanto, eles não morrem porque são iguais a anjos e são filhos de Deus em plenitude absoluta, que é o que Jesus diz que veio fazer.
veio nos transformar a todos os que cremos e a todos os que, mesmo não sabendo da informação do Evangelho acerca de Jesus, viveram com essa ambição transcendente de vida eterna, de compaixão, de bondade, de graça, de inesgotabilidade do ser de Deus e da nossa plenificação nele. E crendo assim, tem gente espalhada por toda a terra, especialmente fora do cristianismo, que, como eu disse na introdução, ficou e está cada vez mais materialista. Esses, dessa consciência, dessa prática, desse fruto, desse alimento, que se tornam iguais aos anjos, são filhos de Deus. Como Paulo diz em Romanos 8, a gente creu nele e a todos quantos o receberam, João diz no evangelho dele, no capítulo 1, esses que creram neles, o Pai deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, em Romanos 8, diz que nós todos que cremos neles recebemos como herança nos tornarmos semelhantes a Ele, Cristo. A minha vocação é me tornar um Cristo eterno, um Cristo de Deus, o Filho de Deus conforme a plenitude do Filho de Deus, Jesus, o Cristo, Cristo em Jesus. Sendo, portanto, automaticamente, naturalmente, filhos da ressurreição dos mortos. É o que Jesus está dizendo aqui na mesma hora. Isso vocês não entenderam até agora, não é? Como a maior parte dos crentes. Quando eu falo, por exemplo, em Gênesis 6, lá dos Benai Elohim, ou na linguagem de Daniel, os vigilantes, ou na linguagem do livro de Enoque, ou na linguagem da segunda epístola de Pedro, da epístola do irmão de Jesus, o Judas, ou em alusões de Paulo, que falam daquele encontro, daquele conluio dos Benai Elohim, em Gênesis 6, possuindo as filhas dos homens, o argumento desde Agostinho, que era um cara sexualmente traumatizado, culpado, tinha um problema enorme com a sexualidade dele, com qualquer forma de sexualidade. E foi ele quem trouxe essa doutrina que até então não vigia, não estava em vigência. De que em Gênesis 6 se está falando não dos Benai Elohim, dos anjos, aonde eles são mencionados como tais no Velho Testamento, mas sim dos filhos de Deus, que eram os filhos de Sete, filhos de Adão, ou seja, dos crentes do Gênesis, que se casaram com as incrédulas do mundo em casamentos mistos. Olha que coisa mais patética. Isso entrou em vigência na história do catolicismo e depois do protestantismo até o dia de hoje. Porque eles não entendem o que Jesus está dizendo aqui. Eles só são iguais a anjos, mas não significa que não existam naturezas e naturezas e distinções entre esses seres que a gente apelidou biblicamente de anjos e que tem lá os nomes e as naturezas e as manifestações de existência, cada um do seu tipo, assim como eu aqui no espaço-tempo sou carne e sangue, e quando deixar o espaço-tempo serei espírito e consciência pura, e ganharei um corpo de uma outra energia de natureza celestial. Eles também podem deixar o seu corpo de natureza celestial e tomarem e se infiltrarem ou se reproduzirem e se manifestarem conforme Gênesis 6 diz que aconteceu. Eles se hibridizaram com as filhas dos homens e nasceram os nefilins, os gigantes. O texto de Gênesis é tão óbvio só para quem quer fugir da realidade. E também da evidência arqueológica dessas figuras e antropológicas
que começam a ser achadas e vão ser achadas aos borbotões nos próximos 10 anos, para todo lado. E aí vocês vão ver como a história inteira vai ter que ser redita e reescrita. Pois bem, o que acontece? Quando os Benai e Elohim possuíram as filhas dos homens, aconteceu isso. Isso vem sendo negado por causa do trauma sexual de Agostinho, no sexto século, quinto, sexto século para cá, e se tornou axioma católico e axioma protestante e evangélico até o dia de hoje. E o povo não sabe nem que isso vem de um trauma, de um ser traumatizado, culpado e culposo, que era o chamado Santo Agostinho, que é um cara por quem eu tenho muito carinho, cujo livro de confissões eu li várias vezes na vida, porque é muito bonito e é psicologicamente muito rico para você entender como é a alma de um ser como o Agostinho, como é a alma de um crente em estado de angústia. E foi com essa perspectiva que eu li Agostinho várias vezes. Pois bem, que isso fique dito e entendido. Eu serei como um anjo. Isso não significa que os anjos de alguma natureza, de algum tipo, vamos chamar assim no antropomorfismo, de alguma etnia angelical diversa, não possam, como é o caso dos vigilantes do livro de Enoque, coabitarem com as filhas dos homens e gerarem um absurdo. Os seres que são os que povoam a mitologia grega, a mitologia celta, a mitologia egípcia, a mitologia mesopotâmica, a mitologia assíria, a mitologia persa, a mitologia caldeia, a mitologia do planeta inteiro, a mitologia bretã, a mitologia dos índios americanos, da América Latina, as mitologias aqui dos pré-nasquianos no Peru, os pré-incas, pré-maias, pré-astecas, pré-tudo, que dizem que encontraram aquelas edificações todas prontas, que elas tinham sido de fato erigidas milhares de anos antes deles existirem. Mas os nossos antropólogos não querem levar a confissão dessas pessoas a sério, acham que são idiotas e mitologizam tudo, quando os idiotas são eles que não respeitam a cognitividade humana e a descrição com palavras antigas das experiências que essas pessoas tiveram, e que isso fique claro para você aqui e agora. Aí Jesus prossegue aqui em Lucas 21, no verso 37, dizendo: e vocês também, além disso, ele acrescenta aos saduceus, aos cultuadores do sagrado, mas que não tinham essa paixão por Deus, nem criam em intervenção divina, em milagre divino, não. Eles eram distribuidores de sacramentos. Para lá e para cá, mas sem transcendência nenhuma. Jesus prossegue dizendo a eles: e vocês também não sabem que os mortos hão de ressuscitar, não é? À luz de Moisés, vocês não viram isso? Moisés fala da ressurreição dos mortos. Já que vocês me citaram Moisés, Jesus devolve Moisés a eles. Deixa eu falar de Moisés com vocês. Moisés, diz o verso 37, indicou no trecho referente à sarça. Aí você vai lá e lê em Êxodo, quando Moisés viu aquela sarça ardente e aonde o Eu Sou se revelou a ele. Quem é que eu vou dizer que me enviou? Dize que Eu Sou te enviou. No trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, ele, Moisés, chama ao Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Vocês não são tão letristas do texto de Moisés? Vocês ficam lambendo até as vírgulas? Então, pelo menos façam uma análise do tempo verbal
que Moisés usa, Jesus está dizendo aos saduceus. Porque ele não disse que Deus era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, era o Deus de Jacó. Ele disse lá, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó, significando o quê para vocês? Senão o óbvio, que para eles todos estavam vivos e não mortos. Essa é a conclusão de Jesus. Ora, ele disse assim, chamou e botou tudo num presente contínuo. Porque Deus não é Deus de mortos. E aqueles, Abraão, Isaac, Jacó, morreram no espaço-tempo. Mas não morreram diante de Deus. Ele não é Deus de mortos. Esses entes estão vivos diante dele e se transformaram em coisas igual a anjos. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele a relatividade da morte não existe. Isso só existe aqui no espaço-tempo, para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas, dos doutores da lei, dos acadêmicos, caras ali confiando a barba, dizendo, cara, que enrascada. Que enrascada. Então os acadêmicos da religião que estavam ali disseram, mestre, o que a gente pode dizer em contrário? Que argumento se pode levantar contra ti? Tu respondeste muito bem. E dali em diante não ousaram mais interrogá-lo. Naquele dia foi um silêncio absoluto. Mas Jesus não disse que estava na hora de parar. Jesus disse, vocês começaram isso de manhã cedinho e o dia não vai se pôr sem que eu mostre para vocês quem vocês são. Mas isso vai ficar para terça-feira que vem, se Deus quiser, quando eu vou continuar falando da resposta de Jesus a esses escribas e a todos os demais que estavam com ele ali. E foi quando ele, Jesus, lhes perguntou, como podem dizer que o Cristo é o filho de Davi? Como? Visto que o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Você lembra disso? Está aí no Salmo 110, verso 1. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, como pode ser seu filho? Aí joga essa pergunta e fica todo mundo embasbacado, mas terça-feira eu vou falar sobre isso com você, tá bom? Hoje a gente para aqui, eu tenho um compromisso médico, para o qual eu preciso sair correndo. Cadê a Clarinha que esqueceu de deixar aqui um celular que eu precisava ter? Porque eu quero agradecer a você que está vendo esse Pix passar aqui de CPF, não tem um Pix de CPF passando por aí? Então, eu quero agradecer a você que tem feito essas doações pessoais para mim, para minha mulher, para o sustento da minha vida e da minha casa. Então, a Shirlene, que não falha, o Euclides Galdino. O nome está por inteiro, eu falarei por inteiro. Você não sabe como você salvou a minha Adriana de algo em relação ao que a gente foi dormir orando. Quando vimos hoje a sua contribuição, que vai dar para pagar exatamente aquilo em relação ao que nós estávamos orando e pedindo que o Senhor mandasse algo que nos socorresse, e você foi preciso quando mandou a quantia que mandou, e eu desejo agradecer, porque você foi uma grande resposta de oração por si mesmo e sozinho. Muito obrigado, meu irmão. A mesma coisa, o Felipe da Silva Santos. Obrigado, Filipão. O Marcel,
Obrigado, Marcel. Deixa eu ver aqui. Tem mais gente aqui, ó. Brigadão. Marcel triplicou, fez 3 ofertas em subsequentes. Muito obrigado, Marcel. A Mariane, brigadíssimo. A Shirlene, que eu acho que toda vez que ela vai botar um Pix para alguma coisa, ela lembra da gente, manda para nós também. Eu espero que você continue com esse toque de graça, nos ajudando sempre, Shirlene. O Joel Figueiredo, muito obrigado, Joel Figueiredo, pela generosidade, mano. Você foi muito lindo aqui na ajuda que nos trouxe, que nos deu. Deus te abençoe. Obrigado, Marco Aurélio Gonzaga de Souza Filho. Obrigado, Davidson Esteve Nunes. Obrigado, Felipe Carvalho Lopes Souza. Obrigado, Vanderlei Porfírio dos Santos. Deus te abençoe. Obrigado, gente. De novo, Felipe, foi tão generoso, Felipe. Obrigado. Obrigado, gente. Marcel, 3 numa sequência, que lindo. Mariane, muito obrigado, minha filha. Eu não tenho palavras para agradecer a vocês. Vocês são muito queridos, muito lindos, muito amados. Obrigadíssimo. É o que eu desejo de todo o coração mesmo. Fiquem com Jesus. E esses são os que enviaram aqui para esse Pix. Está exatamente aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado de coração. Em nome de Jesus. Obrigado. Agora tem um outro Pix passando aí, que é um CNPJ. Isso aí é para o meu ministério. E eu venho nesses dias pedindo que vocês contribuam significativamente, generosamente, porque a gente está com 2 equipamentos aqui de câmera que já deram o que tinham que dar. Elas ainda têm uma imagem razoável, as câmeras que a gente usa aqui, mas o equipamento já está velho, em 2 deles já estão idosos. E aí começam a esquentar, a parar, a travar, no ar. E aí é um problema muito grande. Quando eu estou gravando uma coisinha de 8 minutos, 10 minutos, 3 minutos, não dá tempo. Mas aqui a exposição de Mateus, 1h30 de duração, travam sempre. E eu quero pedir a sua grande generosidade nesse sentido. O que é no meu CPF é para o sustento da minha vida e da minha casa. O que é nesse CNPJ é para o sustento do meu ministério, e eu espero que você seja graciosa, gracioso, generoso, generosa. Está aí o CNPJ com o Pix. Para os que pedem outras formas de colaboração, escreva caiofab.com.br, enter, entrou, aí cai aí, e lá em cima está clicando contribuições, ó, clica lá. Aí embaixo tem 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, com suas agências e respectivos CNPJs, tanto do Santander quanto do Banco do Brasil, que são contas e CNPJs diferentes, para você colaborar, contribuir para depósito ou transferência bancária. Embaixo está escrito mais opções de contribuição. Clicou, entrou, passou esse verdinho aí, cai de novo no Santander e no Banco do Brasil, a mesma coisa. Embaixo tem os cartões de crédito. Visa, Mastercard, American Express, Diners Club e cartão Elo. Para quem quer fazer uma contribuição única ou aquela contribuição programada para meses adiante. Também tem o PagSeguro, que você antes do Pix já usou muito. E para quem vive fora do Brasil, com Trump ou sem Trump, quem mora fora do Brasil tem o PayPal. E você pode nos ajudar usando o PayPal, mandando a sua contribuição. Meu amigo Edivaldo, que é quem segura a onda lá o tempo todo,
e que fica esperando o dinheiro acumular para poder comprar as coisas aqui e tem que pagar os salários do pessoal que trabalham aqui comigo e tudo mais, fica numa gratidão enorme quando você se enche dessa generosidade e nos ajuda. E por último, eu quero que você escreva caifab.com.br/cursos. Escreveu? Agora Enter. Entrou, tem aí os meus cursos, clicou em cima de qualquer desses banners, apareço eu falando e dizendo a você, com pormenores, o que eu entrego a você em cada um desses cursos. O que é que você vai obter nesses cursos? O que é que eu vou te entregar? O que é que você vai conhecer? O que é que você vai ficar sabendo? Esse aí começa lá no Monte Ararat, onde a Arca de Noé pousou, e termina na ilha de Patmos do Apocalipse de João. Então, siga. São vários cursos disponibilizados para você aí. E eu espero que você escreva caifab.com.br/cursos e peça o seu curso. E eu estou, nesses dias, oferecendo um curso novo chamado O Poder dos Salmos. O Poder dos Salmos você adquire do mesmo jeito, caifab.com.br/cursos, e aí você vai aprender como é ler os Salmos, tendo Jesus como chave interpretativa, como chave hermenêutica. Aí você descobre quais são os elementos dos Salmos que caíram em caducidade, em esclerose, em Alzheimer escriturístico, que não está mais em vigência, e a grande maioria dos salmos que tem a sua vigência totalmente atualizada em Jesus e nos evangelhos. E aí você vai aprender evangelhos novos e aplicações do evangelho a temas totalmente novos da existência. Basta você pedir aí no caifab.com.br/cursos o seu curso O Poder dos Salmos, que vai lhe encher de uma fé inabalavelmente poderosa. São 18 a 20 minutos. Toda manhã você ouve no carro, no metrô, no ônibus, no trabalho, onde você esteja, 18 minutinhos, andando na rua, você vê e você ouve. E você nunca mais esquece e nunca mais sai do seu coração. Que Deus abençoe você. E não esqueça de se inscrever no canal, apertar no sininho e dar o seu like. Porque o algoritmo bota a gente para frente toda vez que você faz isso. Faça isso agora. E aquilo que eu digo aqui, que está tudo gravado, são aulas e aulas e aulas, e cursos e cursos e cursos, e papos de graça, e uma quantidade. São milhares de conteúdos, grandes, longos, densos. Para ninguém dizer, eu vivi no Brasil no tempo em que vivia um tal de Caio Fábio e eu não aproveitei. Até depois da minha morte, os teus netos e bisnetos e tataranetos vão me aproveitar, embora você não queira, mas eles vão ser salvos pela palavra da graça, que vai ensiná-los a viver conforme Jesus, quer você queira, quer você não queira. Então, não perca seu tempo, queira você também, aprenda para ensinar a eles e a toda a sua família. E que Deus nos abençoe. Um beijo em cada um. Eu desejo de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.